Pessoal, uma alegria estar aqui no canal do Leonardo aí da Saveiro, né? Onde ele mostra muita coisa. Eu sou o Júnior aqui da Estufo Cabeçotes e a gente está desvendando o mistério por que as válvulas do cabeçote dele pegaram no pistão. Então o cabeçote dele está aqui, chegou pra gente, a gente conferiu tudo. Graças a Deus não tinha nada de errado, mesmo com o tanto que tocou a válvula, não chegou a entortar nenhuma. A gente conferiu, ver se tinha acontecido alguma coisa, ver se tinha perdido carga de mola, algo assim. Até tinha uma dúvida do tamanho da válvula, se a gente tinha mantido do tamanho original, como era o previsto, e a válvula está 32 mm, que é o tamanho original do GTI. A gente está preocupado mais com a admissão por conta disso. Elas pegaram levemente no pistão, fora da cava, Tenta filmar aí para mostrar. Tá vendo a marquinha ali? Fora da... Deixa eu pegar um araminho que fica mais fácil. Ó, elas tocaram aqui, fora da posição da cava. E a gente estava tentando desvendar o porquê que aconteceu isso. Que o certo é a válvula sempre pegar no fundo. Se der qualquer problema, flutuou válvula ou saiu fora o enquadramento, a válvula vai pegar aqui no fundo da cava, não aqui, fora da cava. Senão não faz sentido, é como se eu tivesse com o pistão reto, E aí eu tirei algumas medidas. O que eu fiz? Peguei um pistão, uma junta, que o pistão entra, o pistão entra justinho nessa junta aqui, sem folga, que é a junta do 1.6. Gente, peraí. Coloquei uma guia de bloco aqui para guiar bem essa junta. E fiz, ela tá guiado por aqui. E a gente vê que as guias originais é aqui, tá guiada aqui também. Tá guiada aqui também. Então, é um pino de 6 mm, que é o que tem no bloco aí, que é para guiar tanto o cabeçote quanto a junta. Eu fiz uma marca bem de leve aqui no cabeçote, com esse riscador assim, só para ter uma posição. E também fiz uma marca, essa válvula tá levemente aberta, fiz uma marca aqui, tá apoiado o paquímetro, fiz uma marquinha aqui. A distância da borda do pistão, no caso, até o começo da válvula, me deu uma medida aí de 10 mm, 10,4, 10,5. Lógico que a gente nunca pode trabalhar tem que ter uma certa folga, E se eu for medir a distância da cava, segura um pouco aí, segura um pouco. Vou pegar um outro pistão. Aí se eu for medir a distância da cava até a borda do pistão, vou colocar o paquímetro, mostra por aqui para deixar bem certinho. Tá vendo ali, Vou fazer a marca bem no finalzinho da cava, bem de leve, porque ali tinha dado uma distância de 10,4. Olha quanto que tem a distância do risco que eu fiz até a cava, praticamente de 12 mm. Ou seja, a cava está deslocada para lá 1,5 mm. Se eu tiver basicamente zerado, então, ou seja, além de estar para dentro, não tenho folga nenhuma. Tá vendo? Se eu medir assim, fica também fácil de ver, Tá bem em cima da marca que eu fiz. Então a cava está deslocada para lá 1,5 mm. Além disso, quando a gente vai medir o entre-centro das duas válvulas, se eu for pegar um paquímetro e medir, deixa eu medir esse aqui que é mais fácil. Eu medi o entre-centro bem no cantinho até o outro cantinho. Pera aí. Essa aqui está aberta melhor, vamos lá. Botei aqui. O entre-centro das válvulas do GTI é de 36 mm, 35,80, mas arredondando ele é 36. Vou colocar a válvula aqui, 36 mm. É o centro das duas válvulas. Se eu botar no centro delas, vai dar isso aí, 36 mm. Quanto está dando o centro das cavas no pistão. Vou fazer a mesma coisa, botar no cantinho. Olha o quanto que falta para chegar no outro canto ali, A cava do pistão tem mais ou menos 39,5, 40 milímetros de entre-centro. Então se eu for colocar aqui bem no centro delas,
as cavas estão mais deslocadas, até por isso que a gente vê, ó, que, por exemplo, o meio da cava tá aqui, ó, mais ou menos, e onde a válvula pegou, ó. Então, além das cavas tá nessa posição mais para cá, elas estão mais para fora. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar um pouco aqui da borda dela, aqui uns 2 milímetros, e levar ela para a posição que é o 36 e entre centro entre uma cava e outra. Mas infelizmente essa cava de pistão tá mal posicionada, e por isso que aconteceu de pegar aqui a válvula no pistão. Agora a gente vai fazer o serviço na fresa ali. É uma coisa simples de fazer, mas infelizmente pegou isso aqui e acabou prejudicando aí o andamento do projeto. Mas vamos consertar e vamos deixar 0 bala. Ó, prendemos o pistão na fresa, ele está centradinho, alinhado aqui pelo pino, bem certo. Achamos o centro do pistão aqui pela parte externa dele, e aí joguei 18 milímetros, né, para a direita, para dar o centro da cava desse lado aqui. Depois eu jogo 18 para a esquerda, vai dar o centro dessa cava aqui. Também fiz a ferramenta apenas encostar na cava ali, vou jogar ela 1,5 milímetros mais para lá. Tem um detalhe aqui só para... Sei que tem bastante gente bem técnico aí no canal do Léo, né? Então, só para explicar o que acontece. Quando a válvula, por exemplo, conforme ela vai abrindo, ela vai vindo para o meio. Então, a gente viu que tem uma diferença aqui de 1,5 milímetro de distância. Só que ela não pegou 1,5 milímetro a mais, ela pegou menos, né? Justamente por conta disso. Porque se a gente for olhar aqui, ela apenas tocou aqui, ó. Não chega a dar 1 milímetro. Também porque o pistão tem ainda a distância da junta de 1 milímetro e pouco que a válvula precisa sair. Então, conforme ela vai abrindo, ela vai se deslocando por meio. Só que lógico, aqui a gente tem muita vibração. O pistão faz esse movimento assim. A válvula também ela flamba um pouquinho, né? Então a gente precisa ter uma folga aqui. Então nós vamos pegar o pistão ali, vamos levar lá para o centro certo aqui de 36, não mais de 40. E do que ela tá aqui eu vou jogar 1,5 milímetro mais para lá, para a gente trabalhar com uma certa margem de segurança. Agora é só fazer a usinagem aqui e já vai estar pronto. Perfeito. Bom, tá feita a cava agora na posição certa. A gente levou ela pro lugar. A gente vê que ela tirou só pro lado, né, de dentro. Então ela ficou aqui pro lado de fora, ela nem chegou a encostar. A gente utilizou um diâmetro de 33,5, né, para ter 1,5 milímetro de sobra para os lados, e jogamos do que ela tinha 1,5 milímetro para extremidade. Então agora não é mais para pegar. Inclusive a gente estava analisando aqui, eu acho que esse pistão aqui não é de GTI, esse pistão aqui de TSFI, que é dos mais modernos, até porque ele tem essa cava no escape. Então eu acredito que é por isso que essas cavas estão feitas desse formato aqui. Então o cabeçote é de GTI, o mais antigo, e esse pistão aqui eu acredito que não é de GTI. Mas enfim, agora está tudo pronto, tudo resolvido. Mandar lá pro Léo fazer a montagem no carro. A gente desvendou o mistério aí. Quero também falar que a gente tem o nosso canal aqui da Stumpf Cabeçotes. Então que a gente sempre está trazendo conteúdo aí, falando de cabeçote, falando de carro, falando de bastante coisa. Se você quiser saber um pouquinho mais, segue a gente aí também, que vai ser show de bola. Fechou? Valeu, Léo. Valeu, galera que acompanha aí. Um abração. Até mais.